E aí a questão toda é a seguinte, como é que se desenha essa corrida eleitoral do ano e como é que isso se reflete no mercado? E aí eu acho que vem duas percepções que eu consigo ter com pessoas que eu converso, com gestores, com analistas, né? Enfim, players do mercado, players grandes, inclusive players aqui nos Estados Unidos. Uma visão diz o seguinte, digamos assim, a visão até talvez que hoje até seja mais, tenha mais eco aí na indústria. O Brasil é isso mesmo, a política é corrupta mesmo, no final das contas tem o centrão lá que não deixa ir muito para um lado ou muito para o outro. Sim. Então a importância não é tanta de quem está na presidência, de quem não está, o que importa é manter certas políticas como a responsabilidade fiscal, algumas reformas mínimas para não implodir, né, o sistema, e era isso mesmo, e é o máximo que a gente vai ter. Então o Brasil não vai, digamos assim, virar uma Argentina ou no limite uma Venezuela, né, que acho que pouca gente acredita na tese venezuelana, porque o Brasil é um país bem maior, mais complexo, enfim, mas acho que a Argentina seria uma tese até mais provável. Então, como não vai virar Argentina ou Venezuela, no final das contas, depende mais da situação externa, né? Então, se tiver um cenário favorável para emergentes, que parece que no curto prazo até está, porque tanto o Brasil quanto outros emergentes não estão sofrendo essa correção no mercado dos países mais desenvolvidos, pelo menos não nesse começo de 2022. A China está querendo ensaiar aí mais um ciclo, né, de expansão monetária e tudo mais, para cobrir um pouco aí o buraco da indústria de real estate, né? A gente teve a Evergrande, outras construtoras quebrando, e lá também é muito difícil você ter esse passo para trás, né, da evolução da sociedade chinesa, porque é um regime de partido único, mas se tiver muita insatisfação popular, o regime fica preocupado, né? Então, há essa tese do tipo, não importa quem vence, no final vai ficar mais ou menos o mesmo, que tem que seguir aquelas diretrizes básicas de responsabilidade fiscal e de algumas reformas para o Estado ficar um pouco melhor, né? E tem que ter uma gestão minimamente organizada. E era isso. E aí seria a tese até de um eventual Lula, paz e amor e tudo mais. O que eu acho um pouco difícil, né? Como, Matheus? Acho um pouco difícil que ele venha com essa política de Lulinha, paz e amor, né? Não é o que ele tem dito, pelo menos até então, né? Essa é uma tese. A outra tese olha, não é tão simples assim, né? Por quê? Porque a gente teve uma situação, e a gente acompanha as conversas internas do PT, da esquerda e tudo mais, onde eles tiveram um ciclo no poder executivo, porque esse poder não se encerrou. A gente vê que existe muito poder ainda da esquerda nas instituições, né? Até muito da impossibilidade desse governo fazer qualquer coisa vem disso. Mas esse novo ciclo possível no poder executivo poderia ser uma oportunidade para corrigir os erros do passado. Qual é que seriam os erros do passado, segundo as próprias conversas internas da esquerda? Que ela não foi tão agressiva em dominar instituições como os militares, como, né, controlar a imprensa, tal regulamentação da mídia, como eles colocam. O Lula também tem dado declarações bem agressivas, né, do tipo, a gente não pode fazer um governo para Faria Lima, de repente a gente poderia reativar a economia utilizando reservas, né, o que seria trágico. A gente tem o Mantega, veja bem, Mantega, né, olha só, fazendo um artigo defendendo a política de campeões nacionais, que foi uma coisa trágica para o país. Então, eu particularmente tenho dificuldade em acreditar nessa versão aí de não importa qual governo, vai ficar mais ou menos na mesma e não vai ter nenhuma agressividade em termos políticos. Na verdade, o que eu imagino é que isso possa até acontecer num primeiro momento, né? No primeiro momento pode até ter uma sinalização assim de pragmatismo, né? Mas depois de um primeiro momento, assim, para acalmar o mercado, de alguns sinais de não vamos, né, ser aí mais radicais, eu acho que esse radicalismo vai se impor num segundo momento. Então, eu sou mais dessa tese, né? Nesse sentido, talvez se gere uma recuperação no primeiro momento, mas, posteriormente, eles vão colocar as manguinhas de fora. E aí vem uma outra coisa importante que a gente tem que falar em relação ao xadrez de 2022 eleitoral, que é a possibilidade de uma terceira alternativa, que, por enquanto, parece também bem improvável, né? A gente viu aí o Moro se lançando como essa terceira via, mas depois de um crescimento inicial nas pesquisas, estacionou aí nos 9%, 10% na maior parte das pesquisas. Tem um problema sério, né? Porque o Moro
da maneira que ele participou do governo Bolsonaro e saiu, ele meio que dividiu o apoio do que seria uma direita. Então, ele tem, digamos assim, uma parte da direita e tem toda a esquerda totalmente contra, né? Então, é difícil chegar naquele patamar mínimo para ir para um segundo turno, enquanto o Bolsonaro tem um público fiel, sei lá, dos 25%, 30%, que praticamente garante ele no segundo turno. Então é uma situação muito difícil de surgir uma alternativa agora, né? E aí, voltando para a primeira alternativa, que seria a reeleição desse governo Bolsonaro, eu acredito que depende muito de uma recuperação econômica que teria que vir a galope, porque a gente já não tem muito tempo, né? A gente já está em janeiro, teria que ter uma melhora significativa da economia, a percepção das pessoas em relação, né, à sua vida, está melhorando e tudo mais, sei lá, até julho e agosto, né? Se isso não acontecer até ali, eu acho muito difícil acreditar numa reeleição. E aí volta para nossa conversa da política monetária, né? Porque com uma política restritiva do Banco Central, seria difícil acreditar numa expansão econômica muito significativa nesses primeiros 2 trimestres, ou estou enganado? Não, perfeito. Acho que tocou vários pontos interessantes, André. Não quis interromper, que estava muito bom o teu raciocínio, mas eu vou trazer algumas coisas dando sequência ao que tu comentaste agora no final. Então, assim, eu concordo com a última fala, assim, acho pouco provável, olhando para alguns elementos, a reeleição do Bolsonaro, né? Primeiro, de fato, o ambiente econômico não é favorável, tanto em termos de inflação, quanto na perspectiva de aumento da taxa de juros, né? Que enfim, já está em curso e que deve continuar ainda um pouco mais, e também com relação à perspectiva de crescimento de PIB para esse ano. Alguns analistas já falam até em recessão, né? A gente vê algumas gestoras, né, dizendo que o Brasil deve ter crescimento negativo nesse ano, né? Deve cair o PIB, e algumas apostando próximo a 1%. Então vamos lá, a gente tem inflação acelerando, né? Eu até acho que ela deve começar a ter uma aceleração cada vez mais baixa. Na minha opinião, a gente está num pico e é daqui para baixo de inflação, mas a gente está num ambiente inflacionário bastante alto. A gente deve ver uma economia fraca esse ano, próximo a 1% ou abaixo disso. E quando a gente olha para alguns indicadores da própria popularidade do presidente e nível de aprovação, historicamente nenhum presidente se elegeu ou elegeu um seu sucessor com popularidade tão baixa quanto que o Bolsonaro possui. Então, esses elementos nos mostram como pouco provável a eleição do Bolsonaro, olhando para esses indicadores aqui, né? Agora, falando um pouco de Lula que você trouxe, né? Então, quando o Lula se elegeu na primeira vez, né, ele tinha também uma fala bem esquerda antes da eleição, né? Aí foi se aproximando da eleição e ele virou esse um pouco mais Lulinha paz e amor, né, que a gente apelidou, e de fato ele se aproximou muito de um democrata, né? Fez até a carta aos brasileiros, né? Não foi redigida exatamente Carta ao Povo ele, Brasileiro. né? Carta ao Povo Brasileiro, 2002. Né? Ele é escrita pelo Pallotti, que, enfim, depois acabou saindo e depois o Manteiga assumiu, mas totalmente alinhado com o que o governo do PSDB tinha feito ao longo do Fernando Henrique, né? Lembrando que o Fernando Henrique só se elegeu, né, depois de Itamar Franco, em função do Plano Real. Sem isso não teria acontecido, né? Então o Lula deu continuidade ao tripé macroeconômico, fez até algumas pequenas reformas ali ao longo do seu primeiro mandato, né? Aprovou a lei geral de falências, aprovou a política de PPPs, mas, de novo, como você falou, foi muito pouco perto do potencial que a gente podia ter tido naquele momento.